Meu amigo, a situação econômica global continua bastante incerta, bastante instável. Agora, o JP Morgan elevou a probabilidade de recessão para 60%. Pois é, meu amigo, é uma alta probabilidade, portanto, se as tarifas forem mantidas, ou seja, no atual patamar. Se as coisas continuarem assim, temos um risco de 60% de enfrentar uma recessão, meu amigo. É um cenário bastante complexo. De fato, no mesmo momento em que nós vemos um turbilhão de mudanças, o dólar disparando, bolsas derretendo ao redor do mundo, vou falar disso em outro vídeo que eu não sei se sai antes ou depois desse aqui, ainda não me decidi, mas o petróleo, por exemplo, caiu ao menor patamar desde 2021. O preço do petróleo está derretendo em função de todo esse cenário de incerteza. E isso aqui ajuda a corroborar a tese do JP Morgan a respeito de recessão, porque olha só, o preço em queda do petróleo escancara o risco de recessão de fato. Ou seja, isso aqui é um indicador, é um termômetro de que os mercados estão sim já precificando uma recessão, um momento econômico bastante complicado. Vamos então conversar sobre esse tema. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. E se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador aqui do canal. Só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, isso me ajuda bastante. Pode ter certeza disso. Pois bem, qual que é a opinião do pessoal do JP Morgan? Aqui o senhor Bruce Kasman, que é o economista-chefe do JP Morgan, acredito que seja o careca aqui, falou o seguinte, né? Que antes tinha 40% de risco de termos uma recessão na economia global este ano, tá? Isso aqui não é para o longo prazo, não. Isso é para 2025. A chance estava em 40% anteriormente, subiram para 60%. Então já é a chance majoritária nesse sentido. Obviamente, mantidas as condições atuais. Tudo pode mudar, né? Pode mudar para melhor, pode mudar para pior. Pode ser que nas próximas mudanças, nas próximas semanas, o JP Morgan bote 100% de certeza, chance total de que haja uma recessão. Vai saber, né? Torço para que haja uma reversão desse cenário. É claro, uma melhora disso aí. Não quero recessão, absolutamente. Mas, né, ele descreveu as tarifas atuais como o maior aumento de impostos sobre as famílias e empresas desde 1968. Inclusive pelo risco, né, de que haja retaliações por outros países, como aconteceu com a China. Nas palavras dele, haverá sangue. Pois é, meu amigo, já aconteceu isso, né? Os mercados estão derretendo, de fato, estão sangrando mundo afora. Inclusive a Nasdaq, as bolsas norte-americanas estão sofrendo bastante de maneira geral, né? Agora, obviamente, né, isso aqui não é a opinião geral do JP Morgan. Alguns aqui acreditam, né, são um pouco mais cautelosos no tipo de abordagem e tudo mais. Só que sim, o papo de recessão, a palavra recessão, aparece com cada vez mais frequência em Wall Street, no pessoal do mercado financeiro lá dos Estados Unidos. Então, realmente é um risco que se torna cada vez mais possível. Não é uma certeza absoluta, é claro, né? Ninguém sabe mensurar neste momento os impactos disso aqui, porque, vamos lá, né, meu amigo? A verdade é que nenhum desses economistas atuais viu algo do tipo sendo feito. Se a gente considerar os 68 que ele falou ali, nenhum dos economistas atuais era ativo naquela época, se tiver um percentual muito pequeno. Então, quem já vivenciou isso? É como prever o que aconteceria lá atrás com o Covid. Ninguém tinha vivenciado nada como isso. Era uma coisa muito mais especulativa do que racional, de fato. Muito menos empírica do que poderia se imaginar. Isso aqui também pode ser uma análise mais no chutômetro do mercado financeiro, como eles gostam de fazer, diga-se de passagem, do que uma certeza. Agora, dado o atual cenário, as implicações disso e toda a repercussão em outros países, as próprias retaliações que foram citadas aqui pelo cara do JP Morgan, não é impossível vermos esse cenário, não. E cada vez mais parece que temos indícios de que estamos sim caminhando para uma recessão generalizada. Pois bem, olha só. O petróleo caiu ao seu menor preço desde 2021, né?
Cadê o valor do Brent aqui do petróleo? Eu não sei onde que tá, se tá escrito aqui em algum lugar. Eu tinha separado pra gente ver o valor do petróleo, né? Mas enfim, caiu pra caramba, né? Aqui, ó, 67 dólares, isso aí, o barril, do tipo Brent, que é o menor patamar desde agosto de 2021. Ou seja, nem quando a Rússia invadiu a China, o petróleo chegou a esse patamar aqui, né? Realmente é uma coisa bastante significativa de maneira geral. Então, isso aqui é o mercado já precificando problemas futuros. O pessoal faz uma análise aqui, inclusive, né? O pessoal da Veja, que falando, né, que o petróleo caiu 15% em 2 dias. Meu amigo, tenso isso aqui de fato, né? Chegou a bater 64 dólares por barril. Aqui já é o pior patamar desde a época auge lá da pandemia, né? Meados de 2020, de fato. E o que acontece? O pessoal do mercado está temeroso para com a economia, com o futuro da economia. Então, o pessoal acredita, né, que com todas as tarifas, com todas as retaliações, a guerra comercial que deve acontecer, a economia vai sentar, vai parar de ter o crescimento econômico pujante que muita gente esperava, né? Ou nem vai ter, porque não chegou a ter esse crescimento ainda. Havia uma expectativa de recuperação por agora. Provavelmente não teremos isso aí. E se não tivermos isso, não teremos um consumo energético muito alto ou em crescimento. Ou seja, a demanda por petróleo não vai crescer tanto assim. E o pessoal já tem, então, arrefecido o seu interesse no ouro negro. Ou seja, está caindo a demanda, logo o preço vai cair junto. É o que tem acontecido de maneira geral. Então, é o mercado já precificando a situação econômica que nós estamos vivenciando. Os temores, porque ainda estamos na casa dos temores. Alguns países, por exemplo, voltaram atrás, retrocederam e diminuíram as suas tarifas que eram aplicadas aos Estados Unidos, de maneira que o Trump pode eventualmente reduzir tarifas ou mesmo suspendê-las nesses casos. Temos também a história da Argentina, que, ao que algumas notícias indicam, estaria negociando com os Estados Unidos tarifa zero, tanto de importação quanto exportação. Pode ser um indicativo de uma alternativa sem barreiras alfandegárias de fato. E enfim, tem várias formas de analisar isso aí, para onde que pode ir. Pode sim ter retaliações grandes, como provavelmente terá na China. E o Trump falou que já vai retaliar se isso acontecer. E aí, os dois maiores mercados do mundo brigando dessa forma, um taxando o outro, um tarifando o outro, para onde que isso vai? Bem, o que o mercado está mensurando é que nós vamos seguir para uma torrente de queda econômica. É absurdo pensar isso nesse momento? Não, não é absurdo. Só é interessante a gente olhar o quanto que um país como os Estados Unidos ainda é relevante no mundo. Muita gente falou que não, nova ordem mundial, e que os Estados Unidos não são mais aquela coisa toda, e tá caindo, vai ser suplantado pela China até, sei lá, 2030. E bem, meu amigo, tá aí. Só o presidente dos Estados Unidos chegar e falar que vai tarifar todo mundo, tem uma coisa que está dentro da prerrogativa dele. Eu não concordo com essa abordagem, mas ele tem o direito à prerrogativa de subir tarifas como ele quiser. É diferente de invadir uma Groenlândia, por exemplo, que aí já seria uma agressão de fato. Mas elevar as próprias tarifas, aí ele faz como quiser, dentro da liberdade, como o Brasil faz, como tantos outros países fazem. Mas ninguém impacta tanto quanto os Estados Unidos, essa é a verdade. E hoje o mundo todo está falando de recessão, usando essa palavra. Pois é, meu amigo, por causa do Donald Trump. E eu vou deixar recomendado aqui um vídeo em que eu falo sobre ele, o Homem Laranja Mal, sobre como ele pode eventualmente ajudar o Lula com essa brincadeira de tarifas, para você continuar assistindo aqui no meu canal. Não se esqueça de se inscrever por aqui se você ainda não for inscrito e até a próxima.